Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria, convido-os a adentrarem o meu lar e também peço licença para adentrar o lar de vocês, a fim de mais uma vez fazermos o nosso culto cristão do lar. Quero lembrá-los que é preciso que vocês se inscrevam no Instagram, no Face, no YouTube, porque se não houver um número grande de inscritos, eles não permitem o nosso contato. Então não basta vocês curtirem nem comentarem, é preciso que vocês se inscrevam, por favor. Por exemplo, hoje não sei se o YouTube está transmitindo, porque eles exigem um número grande de pessoas inscritas. Então, por gentileza, se inscrevam. Quero convidá-los para um encontro conosco no dia 13 e 14 de abril, lá na Rua das Silveiras, 28, na Escola do Abrigo da editora Bezerra de Menezes, em Santo André. Vai haver condução gratuita a partir do metrô do Tamanduateí, ida e volta, com parada final lá na Feira de Livro. Já participamos das outras todas que houveram e esta é a de número 25. Então, espero vê-los por lá. Por favor, se inscrevam, a fim de que nós possamos continuar esse contato com vocês. Hoje não conseguimos entrar no YouTube por conta da falta de inscrições. Então, solicito a vocês que entrem lá e se inscrevam. Muito bem. Eu estava me lembrando que vocês precisam pegar o copinho de água, a fim de que nossos amigos espirituais, seus companheiros, seus mentores, possam colocar na água os elementos necessários à sua saúde, à sua cura, ao seu equilíbrio, à sua sensação de bem-estar. Então não se esqueçam da água. Isso me faz recordar um conto a respeito do Chico. É bem antigo, é de 1943, ele ainda estava em Pedro Leopoldo e foi ao correio postar alguma correspondência e pegar também as suas correspondências quando encontrou a dona do Hotel Diniz. Era um hotel muito bem frequentado, um hotel muito apreciado lá de Pedro Leopoldo. E ao vê-la, ele disse: minha irmã Naná, que era o apelido dela, que bom vê-la aqui, porque há alguns instantes atrás, a sua mãe, que havia desencarnado, me procurou. Ela me pediu que desse um jeito de falar com você com urgência, porque você está muito doente e, embora você não tenha apresentado nenhum sintoma e não saiba disto, você está correndo risco de vida. Ela pediu que você vá até o médico da família para passar por um exame. Dona Naná não sentia nada, mas mesmo assim confiou na orientação que a mãe dava através do Chico e procurou o médico da família. Ele a examinou e percebeu que ela estava com apendicite supurada. Internou-a no hospital imediatamente e fez a cirurgia, dizendo que se demorasse mais um dia, ela provavelmente não estaria mais entre os chamados seres vivos. Então, os espíritos às vezes têm um trabalho imenso para nos chamar a atenção para as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais, a fim de que tenhamos equilíbrio e tenhamos saúde e possamos continuar vivendo no campo físico. Muito bem,
Vamos então fazer a nossa oração, recomendando a todos aqueles que estão chegando no plano físico, a todos os amigos que se recomendaram as nossas preces, alguns que partiram para o plano espiritual, a todos os necessitados como nós mesmos. Oremos. Amado Mestre, cuja cruz ressurge como elemento libertador em nosso caminho. Nesse mês que te lembra e lembra tantas coisas, queremos buscar-te com muito carinho. Queremos que estejas conosco no dia a dia, espalhando em nós e por nós a bênção da alegria. Queremos que nos traga ensinamento e virtude para que sejamos mais gentis, sejamos menos rudes. Pedimos-te, Senhor, que em tudo nos esclareças, que jamais, como prometeste, jamais esqueças aqueles que ficaram sem rumo e sem norte, fazendo de cada um de nós mais serenos e mais fortes. Solicitamos também, através da prece, que tu nos ensinaste, que jamais esqueces aqueles a quem vieste auxiliar. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, a servir e a amar. Muito bem, nós estamos então com muitas mensagens já sorteadas e conseguimos selecionar então aquelas que ainda não saíram, a fim de não ficarmos procurando os textos no Evangelho. Eles estão nesse saquinho, acabamos de sortear um papel e vamos ver que página e que assunto nos está reservado no dia de hoje. Página 274. Vamos procurar aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês procurem no de vocês, mas não sei se será a mesma página. Mas logo nós vamos ver qual é o capítulo que nos está afeto. 274 é o capítulo 23. O assunto é uma moral estranha. Quem não odeia o seu pai e a sua mãe. E ele fala de um trecho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 e 26. Então, a multidão do povo seguia, caminhando com Jesus em volta deles, e ele diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, esse trecho de Jesus fala sobre aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que ao próprio Jesus, não é digno dele. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, essas palavras de Jesus soam para nós de uma forma muito estranha. E vem então os comentários a respeito dos nossos amigos espirituais e também de Kardec. Vamos ver o que Kardec fala a respeito. A palavra ódio nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, está neste caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus.
Seria supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que ele se exprimia, esta palavra tinha o mesmo valor que na nossa atualmente. Nesta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos ao pé da letra. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, na Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Quer dizer, os acontecimentos não eram num dia, o mundo não foi criado em 7 dias, era um período evolucionário. Falar que era um dia não exprimia o valor do tempo pelo qual nós contamos. E a revolução diurna, daí mais tarde sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo, ou de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Então não era um camelo animal que entrava pelo furo de uma agulha, e sim um fio muito grosso que era feito do pelo do camelo e que chamava também camelo. Então é preciso entender que as pessoas que aceitam o Evangelho não vão ir contra os fundamentos do Evangelho se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho e a sua filha for totalmente contrário a esses ensinamentos. Então vai seguir realmente os ensinamentos de Jesus. Não quer dizer que vai odiar os seus parentes e amigos ou tratá-los muito mal. Esses dias nós estávamos colocando alguns conceitos, algumas discussões no Facebook e uma pessoa que é minha amiga saiu, não, mas eu quero que tal pessoa assim morra. E essa pessoa participa dos trabalhos nas hostes espíritas e eu disse a ele, acho que é melhor você rever os seus conceitos. Ou seja, se você está odiando outra pessoa, desejando mal a ela e a sua família, que espírita, que cristão você é? Que ensinamento de Jesus você está realmente seguindo? Então você está seguindo ao pé da letra a ideia de que deve odiar o pai, a mãe, o filho, a filha, ou seja, qualquer familiar que não se coadune com os ensinamentos de Jesus. Não foi isso que Jesus quis dizer, segundo o que explica aqui Kardec. E ele continua. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e os caracteres dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra, ou mesmo uma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia. Em uma e não significar na outra a mesma coisa, segundo a ideia que a ela se atribui. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos, pois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento e, para ser exato, é preciso ver por vezes e empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perifrases. Então, em latim, por exemplo, non odite, kai ou misei, em grego,
não quer dizer odiar, mas sim amar menos. E justamente os evangelhos foram traduzidos do latim e do grego. Então, não era a palavra ódio ao pé da letra, e sim amar menos ao seu pai, à sua mãe, à sua família, do que ao próprio Cristo, porque ele é irmão também nosso e fundamentou toda a criação da terra. O que exprime o verbo grego misein, o verbo hebreu do qual deve ter servido Jesus, o diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar mesmo, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, e Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. Então, são essas coisas que nós devemos ver, porque as traduções das várias línguas utilizadas por Jesus à sua época tinham um significado bastante diverso daquele que nos chega escrito na língua portuguesa e traduzida ainda do francês, na qual o próprio Kardec e os espíritos se expressavam no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso realmente não levar as coisas ao pé da letra e procurar entender o que é que foi traduzido e qual era o significado original da palavra traduzida, que não era odiar no sentido que nós levamos assim de uma forma muito literal, como uma emoção de ira, de raiva, de rancor, de ressentimento, de maus desejos, maus pensamentos, más inclinações, más emoções, e sim num sentido de não amar tanto quanto, ou amar um pouco menos. Então, isso é muito importante. E essa explicação do pé da letra, que foi acrescentada, dizia também que é preciso saber traduzir. Em várias passagens hebraicas, sobretudo as siríacas, e mesmo o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a uma outra pessoa. E seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção muito determinada. O texto de São Mateus afasta, aliás, toda esta dificuldade. Então, essa passagem também foi citada por João e por outros evangelistas e não tinha essa conotação tão pesada que nós atribuímos ao verbo odiar, que é desejar o mal, que é querer a vingança, que é realmente ter raiva e ódio no sentido extremo de uma outra pessoa. É simplesmente não amar tanto quanto e não seguir tanto quanto. Mesmo porque hoje em dia a gente verifica nas famílias com muita tristeza que nem sempre o amor prepondera. E nós vemos quadros terríveis de assassinatos, de crimes, de coisas terríveis entre pais e filhos, irmãos e pais, entre crianças e adultos, entre jovens e idosos, porque está tendo uma mudança muito grande nos valores e na consciência plena dos seres, através de uma ética, de uma moral realmente espírita e realmente cristã, que está muito difícil de ser atribuída à maioria das pessoas. Vamos ver como continua, então, o último parágrafo desta explicação.
Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito de ensinamento de Jesus. Isso também foi citada no capítulo 14 desse próprio livro, no número 5 e seguintes dos seus itens. E aí vem outro trecho do Evangelho de Jesus, que também é comentado por Kardec, na sequência daquilo que nós sorteamos, porque nós sorteamos a página 274, 275 e 276. Vamos, portanto, dar continuidade. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai ou a sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Novamente, São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos, e por vos seguirmos, o que vai acontecer conosco, ele estava dizendo. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Aí já é a mesma passagem, escrita por São Lucas, no capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. São Lucas escreveu seu evangelho procurando orientação com os discípulos e procurando orientação com a própria Maria de Nazaré. E aí, então, Pedro dizendo: nós deixamos tudo para vos seguir, porque realmente, desde que eles foram chamados por Jesus, abandonaram tudo e passaram a segui-lo, até o momento da sua crucificação e mesmo depois. E que nós vamos receber? E Jesus dizia: vocês receberão o cêntuplo, mesmo a partir de agora. E nós vemos o sacrifício, o sofrimento, não só de Pedro, mas dos outros apóstolos, e falamos como que eles receberam. Porque nós enxergamos da forma tacanha e material. Eles estavam recebendo a presença diária, as lições, o conforto e a presença do maior espírito de escola que já viveu sobre a terra, Jesus, com seus ensinamentos tão importantes para todos nós, que sobrevivem aos séculos, mesmo após a sua lapidação na cruz. Então, eles já estavam recebendo e continuaram recebendo, não através do século seguinte, mas através dos mais de 2 milênios que eles estão a serviço e na companhia do Cristo. Então, veja, é muito importante. Vem um outro trecho do próprio Lucas. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É outro trecho de Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. Então, está se referindo
àquele que tinha muitos bens e não queria deixar, ou aqueles que queriam primeiro ir à casa para cuidar das necessidades dos familiares e das suas próprias responsabilidades no serviço que executava, no cargo que tinha, nas suas atividades. E Jesus disse: quem põe a mão na charrua começa, portanto, a semear, a abrir sulcos na terra, a jogar as sementes, não pode olhar para trás, tem que ir em frente, chamando a atenção que se queria segui-lo era a partir daquele momento, mesmo porque ele ficaria no seu apostolado apenas 3 anos, num corpo físico, entre os seus discípulos e a multidão que o procurava, e que o abandonou na hora extrema, ficando apenas as mulheres, Maria Madalena, Maria, sua irmã Salomé, ao pé da cruz, e o seu discípulo amado, que era o seu sobrinho, João, evangelista. Os outros todos fugiram com medo da violência e das atrocidades que eram conduzidas pelos romanos sob o influxo das exigências de Anás e Caifás. Então vamos ver mais um pouquinho a explicação de Kardec. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidente. E era este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Então ele não pede a renúncia à família, ele pede a preocupação com a vida futura. O reino dele não era deste mundo, mas ele não está combatendo a família. Ele jamais foi indelicado com seus irmãos, com sua mãe, com qualquer pessoa que o procurasse. Ele sabia o que havia em cada um e sabia como se conduzir falando com cada um. Só foi duro com os fariseus e aqueles que eram hipócritas e tentavam de alguma forma armar-lhe ciladas com o fim de condená-lo à morte, como acabaram fazendo, porque o fariam de qualquer forma, era algo já decidido. Então Jesus não está contrapondo a um abandono ou uma negação do amor à família, mas sim quer que lembremos que estamos aqui para aprender a sermos melhores, a fim de que o plano do qual viemos, que é o plano espiritual e para o qual voltaremos pelo fenômeno da morte, é bastante importante aos nossos espíritos e é onde está planificado o seu reino. Não temos, aliás, sob os nossos olhos a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar o seu pai ou a sua mãe para ir à guerra? Ou seja, a pátria então se mostra superior à própria família. Sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país, não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do âmbito doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? A lei não torna uma obrigação a filha deixar os seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias para as afeições e não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar,
estas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomada quanto ao espírito, ela teria por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto ao imperioso dever de se ocupar também com a vida futura. Deveriam ali, mas, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos mais primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxergam umas às outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. O capítulo 4, o número 18, e o capítulo 14, o número 8, também falam do mesmo tema. Veja, quando eles pedem atentar para a vida futura, é porque eles visam também o entendimento da reencarnação. E a reencarnação, ela vem cada vez mais fortalecer os laços familiares. Então a gente muda de situações, mas as famílias, os abraços se repetem através das gerações em diversas posições. Então foi um trecho muito controverso por causa da tradução, evidentemente, errônea a respeito daquilo que Jesus estava falando. Vamos fazer a nossa prece. Chove aqui em São Paulo. Ontem também choveu. Vamos orar a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Aqueles que se encomendam às nossas preces e aqueles por quem ninguém ora. Liguemo-nos a Jesus, aos seus divinos emissários, fazendo que nos recantos os mais vários, nos rincões distantes do planeta Terra, a sua paz, o seu amor, que tudo para nós encerra, espalhe entendimento e suspenda a guerra. Senhor Jesus, como a chuva abençoada, faz o teu amor dos céus em escaladas chegar a todos os lugares de uma forma plena. Acalma a dor, o suplício, a tristeza, o desespero. E cada ser humano, por favor, a serena. Esteja conosco, Senhor, em todos os instantes da semana que se inicia. E faz com que abençoados sejam as nossas ações no nosso dia a dia. Espalhemos em teu nome a bênção do amor, a luz da paz e a presença constante da gratidão e da alegria. Muito obrigado. Vamos lá, um copo d'água. Saúde a todos vocês. Quem não se inscreveu, entre no Face, no YouTube, no Instagram. E, por favor, se inscrevam para que nós possamos continuar
esse contato com vocês. Um grande abraço em cada um.